Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. Feliz 2025, pessoal! Estou aqui em janeiro, dia 1º de janeiro, gravando esse episódio que vai ao ar dia 4, que vai ser o episódio de assistidos do mês de dezembro. Só para atualizar vocês rapidamente, a programação de janeiro do podcast vai ser toda dedicada à retrospectiva desse ano que passou. Então vai ter um episódio com as minhas estatísticas, vai ter um episódio de melhores do ano, episódio de piores do ano. Eu tenho que ver minhas anotações que eu planejei mais ou menos, mas essa vai ser a vibe do mês. Então prepare-se, os próximos fins de semana vão ser sobre isso. Mas hoje, em específico, eu vou falar dos filmes que eu assisti no mês de dezembro. Foram muitos, então eu vou falar rapidamente deles, claro que sem spoiler. Um outro aviso rápido, eu passei os últimos 10 dias em recesso, em casa. E como eu moro no interior de São Paulo, aqui é muito calor, eu fiquei com o ventilador na cara o tempo todo, então eu estou o quê? Esquisita. Minha voz, ela tá aqui, mas ela tá esquisita, vocês estão sentindo, é por causa disso. É porque eu fiquei muitos dias com o ventilador na cara, porque tava insuportável de quente, e aí a minha saúde falou, vai ter um preço. E é isso que aconteceu. No mês de dezembro eu assisti 15 filmes, é um recorde pessoal, eu acho que foi um dos meses que eu mais assisti filmes, talvez rivalizando com um mês de temporada de Oscar e tal. Eu vi muita coisa no recesso, então de fato o ócio ajudou bastante esse número, e também porque eu tinha que correr atrás da meta dos 52 filmes por mulheres que eu consegui concluir. E eu tava vendo muito poucos filmes, vocês lembram dos episódios passados? Tava dando 40 minutos, né? Esse vai ficar um pouco longo, mas eu vou tentar não me demorar muito nos filmes em si, e é claro que sem spoilers. Pra quem não conhece a estrutura de assistidos do mês aqui do podcast, eu falo na ordem do que eu gostei menos até que eu gostei mais. É mais ou menos um ranking, mas assim, no futuro talvez eu mude a ordem de alguns deles, mas assim, gradualmente eu vou gostando mais, falando um pouco melhor dos filmes. Dos 15 filmes que eu falei aqui, só teve um que eu não gostei. Os outros eu gostei um pouco, pelo menos. Eu tenho críticas de quase todos. Mas vocês vão vendo que eu vou gradualmente falando um pouquinho melhor deles. Então eu vou começar pelo último da minha lista, o polêmico Coringa 2. Esse filme estreou em agosto no cinema, já teve um grande bafafá por antecedência porque ia ser um musical, ia ter Lady Gaga. E eu até falei, eu acho que no episódio eu não sei se eu falei no episódio de lançamentos do ano, que eu faço todo ano também, um episódio sobre os lançamentos, né, do ano que vai vir, ou se eu falei no pessoal pro Alexandre, que esse filme ia ser ou uma revolução do cinema ou ia ser uma bomba gigantesca. Aparentemente foi a última opção. Eu sei que tem gente que gostou e eu vejo coisas boas nesse filme. Parece que o Todd Phillips, né, que é o diretor, ele tentou fazer uma coisa meio Matrix 4, que é tentar matar a sua criação antes que caia na mão de outra pessoa e acabe morrendo de exaustão. E beleza, eu admiro isso. Eu admiro a chacota que ele tira com os fãs de Coringa, porque eu particularmente não sou uma grande fã do Coringa. Eu não morro de amores pelo primeiro filme, que é elogiadíssimo, é um bom filme, mas eu não gosto muito, né? Então eu só fui ver esse filme por causa da Lady Gaga. Gosto muito da Lady Gaga. Quando ela tá em cena, o filme fica melhor. Mas quando tá só o Coringa sofrendo, eu acho chato. Eu acho que o maior crime desse filme não é ser um musical. É ele ser chato, ele não ser tão bem construído. Assim, eu vejo muito de mim no Todd Phillips, porque eu acho que ele tem ideias boas, mas eles não sabem executar direito elas. Ou, sei lá, executou uma vez uma ideia muito boa, e aí depois ele sofre pra conseguir, né, fazer isso de novo. E às vezes eu sinto que eu sou assim também. Fãs de Se Beber no Caso, por favor, não tumultuar, não é meu tipo de filme, não assisti, então não sei opinar, assim como Coringa não é meu tipo de filme. Então, essa é a minha opinião do filme. Não achei tão horrorosa quanto o pessoal tava falando, eu acho que tem coisas boas, mas não souberam dosar, o ritmo do filme é horroroso, e as partes musicais, elas têm um problema, que primeiro, o filme tem vergonha de ser musical, é uma tendência ultimamente, infelizmente. E quando é o Joaquin Phoenix cantando, ele não sabe cantar. Sabe aquela pessoa tímida que vai no karaokê e começa cantando pra dentro e é, tipo, tenebroso de ver e não acaba nunca? É esse filme, quando o Coringa começa a cantar, você tem essa mesma sensação, que você quer sumir dali e tirar aquela pessoa dali. Então, assim, é bem doloroso fisicamente a vergonha que você sente em alguns momentos. Quando a Lady Gaga tá em cena e começa a cantar, é um pouquinho melhor. Tem uma ou duas cenas relativamente boas, mas é meio que isso. Eu acho que o meu maior problema com o filme é ele ser muito chato mesmo, ter esse problema de ritmo. Do mais, poderia ser um filme mais interessante do que é.
Eu sinto que o Todd Phillips meio que matou a possibilidade de resgatarem mais histórias desse universo desse Coringa, o que pra ele como criador talvez seja o objetivo, e foi cumprido. Então quem somos nós pra julgar, né? Deus me livre, outro filme do Coringa nessa altura do campeonato. Coringa 2 está disponível na Max. O próximo filme chama Parece Amor. É um filme de 2013 da Elisa Hitchman. Se vocês não conhecem esse nome, ela é a diretora do excelente Nunca, Raramente, Às vezes, Sempre, que é um filme de 2020, foi um dos meus favoritos daquele ano, e que também é um filme independente americano, e esse filme aqui que eu assisti agora não é diferente, é o primeiro filme dela. Então, como filme de estreia, ele tem alguns padrões que eu já vi em muitos filmes de estreia, de diretoras principalmente, que é ter muito o que falar, ter coragem pra falar, mas na hora de juntar todas as ideias fica um negócio um pouquinho esquisito, desconexo e com alguns problemas de ritmo. Que é o que eu acho desse filme. É a história de uma menina de 14 anos que ela vai passar o verão com uma amiga dela, assim, numa região praiana ali de Nova York, eu não lembro que região que tem a praia. Mas elas estão lá e essa amiga dela, eu não sei se ela é mais velha, mas ela parece mais velha porque ela tem um namorado. E aí ela fica com esse namorado numa melação e tal. E a protagonista, que é a Lila, ela fica olhando isso meio que... não com ciúmes da amiga, mas tipo, também querendo, né, viver aquela situação. Até que eventualmente ela se aproxima de um cara que é um pouquinho mais velho e começa a ter uma relação esquisita com ele. Então é meio sobre isso. É sobre uma adolescente extremamente carente, querendo talvez antecipar algumas experiências que talvez ela não esteja emocionalmente pronta pra lidar. Eu adoro drama de amadurecimento. Eu gosto muito dessas histórias de despertar sexual que é meio bagunçado, a pessoa não sabe muito bem o que ela quer, ela não sabe muito bem o que esperar, ela acha que vai ser uma coisa e vai ser outra coisa. Eu gosto como esse filme faz isso. Mas é aquele negócio, eu acho ele um pouco lento, ele não é super comprido, acho que ele não tem nem 1h30, mas ele parece um pouco mais longo porque ele é super contemplativo e tal. O mar tem um papel bastante importante no filme, eu gosto muito do imagético de mar e de água, né, principalmente pra passar uma melancolia e tal. Eu achei o filme ok, não achei ruim, mas é isso, não é um filme que acontece muita coisa, não é um filme super uau. Então, não é exatamente uma recomendação. Eu acho que é uma recomendação válida pra quem já conhece o trabalho da diretora e quer ver mais filmes dela. Eu acho que é uma boa, que foi da onde eu parti, né? Mas se você tá procurando, sei lá, um drama de amadurecimento, uma coisa mais independente, aí não sei se é tanto o que vai te apetecer. Parece Amor tá disponível na Filmica. Próximo filme é uma estreia recente, é um filme de 2023, mas que chegou no cinema esse ano, acho que foi no segundo semestre. E recentemente chegou no Prime Video, que é A Garota da Vez. A estreia na direção da Anna Kendrick, a atriz, que também é a protagonista aqui do filme. Esse filme é meio bizarrinho porque ele é baseado numa história real. E é uma história bizarríssima. É sobre um serial killer dos anos 70, que ele matava mulheres, uau. Mas tem uma coisa muito particular, porque ele participou de um desses programas de namoro da TV, sabe? E não foi exatamente isso que fez ele ser desmascarado, eventualmente ele foi, mas é uma coisa curiosa, né, sobre como as pessoas não levam muito a sério quando uma mulher fala, nossa, aquele cara é esquisito, ou eu tenho uma denúncia pra fazer daquele cara, né? Então, o filme é muito eficiente de mostrar isso, né, como as mulheres não são ouvidas, ponto. Não é nem só sobre a denúncia, porque aqui a gente tem a protagonista, que é a personagem da Anna Kendrick, ela chama Cheryl. Ela é uma atriz que se mudou para Los Angeles, está sofrendo para achar trabalho, tá tendo um início de carreira bem difícil. E aí ela é convidada para participar desse programa de namoro, né? E a pessoa que convida ela meio que faz a cabeça dela, falando que eles sempre chamam atrizes e é uma boa exposição, que ela pode se chamar pra mais coisas, etc e tal. E ela não tá muito afim, porque, nossa, né, que cair no programa de namoro e tal. Mas ela resolve ir. O empresário dela meio que convence ela, ela vai. E lá ela tem que escolher entre 3 caras, né? Ficar fazendo aqueles joguinhos de pergunta entre 3 caras, e um dos caras é esse serial killer. Mas a gente sabe que ele é o serial killer porque o filme fica alternando a história da Cheryl com casos desse cara que ele encontra as mulheres, que ele tem um papinho de cara do violão, que assim, né, inacreditável. E aí ele faz lá suas vítimas, ele tem meio que um modus operandi, a gente vai percebendo isso, então tem essa sequência de eventos, né, então ele fica indo e voltando no tempo com os assassinatos do serial killer,
E com essa história da Cheryl, que ela é bem, assim, pontuada em poucos dias, né? Dela sofrendo pra achar emprego, chamada pro programa, indo participar do programa e participando, de fato, do programa. Que eu acho que é a porção maior do filme. E essa parte, ela é interessante ver o comportamento predatório dos homens, ver o papinho do cara em ação, ver como ela tá assustada e meio que ninguém se toca que ela tá assustada de estar lá. Então, ele tem uma construção de tensão bem interessante. Eu achei um filme bom, assim, um filme nota 7, mas eu não gosto muito do jeito que as duas tramas são amarradas, né? Que nem eu falei, tem a parte do serial killer, tem a parte do programa. Toda a parte do material promocional desse filme dá a entender que o foco é o programa, mas o foco não é muito o programa. O foco é um pouquinho mais o serial killer, né? E aí, principalmente na parte final, você vê isso, né? Que a parte do programa fica bem de lado para umas outras coisas que acontecem. E não é que eu me sinto enganada, mas é que eu achei que a amarração foi feita de um jeito meio esquisito. Eu não gostei tanto. Então, essa é a minha opinião do filme. De maneira geral, é um filme bastante tenso, bastante desconfortável de assistir, mas eu acho que bastante eficiente também em passar a mensagem dele de como mulheres não são muito levadas a sério. Como eu já falei, né, A Garota da Vez está disponível no Prime Video. O próximo filme chama Maud, que aqui em português ganhou o subtítulo de Sua Vida, Sua Arte. É um filme que estava no meu radar já fazia um tempo por causa da Sally Hawkins, que ela é a protagonista. É dirigido por uma mulher, pela Ashley Walsh, não conhecia a diretora, e não sabia muito bem do que era. Eu sabia que tinha um pôster bem colorido e tinha a Sally Hawkins. E daí, quando eu comecei a ver, eu vi que tinha o Ethan Hawke também. Eu fiquei, nossa, que interessante. Mas é um filme baseado em fatos reais. É baseado na vida da artista canadense, Maud Lewis, que ela é uma artista... aqui na sinopse está escrito folk artist, mas... eu acho que tem um termo técnico, né, de arte naif, que são artistas que não passaram por escolas ou academias, né, que não tiveram uma educação formal em artes. E ela é uma artista que ela não teve uma educação formal, ela desenhava porque ela gostava, alguém viu os quadros, ela pintando, pediu para ela pintar uns quadros, e aí ela começou a ganhar fama com esses quadros que ela pintava, porque tem um estilo muito, muito peculiar, e principalmente o fato dela não ter passado por uma academia, por uma escola, deixa a imaginação dela fazer o que quer, né? Então, esses artistas, eles por muito tempo foram vistos como, entre muitas aspas, inferiores, mas são muito populares nas suas comunidades, nos seus redutos, né? Então, tem essa ressignificação através da história desses artistas, porque, querendo ou não, eles contam a história da sua comunidade, de certa maneira. Mas aqui o filme não quer contar a vida inteira dela, né? Ele foca num período muito específico da vida dela, que ela parece que já tá mais velha. Ela parece ter alguma neurodivergência, o filme não entra muito em detalhes. Também é um filme de época, ele se passa, acho que nos anos 50, 40... É difícil de apontar a época com precisão no começo, porque ela se passa numa comunidade rural, né? Então pode ser qualquer tempo, mas eventualmente começa a aparecer mais carros e tem uma equipe de TV que vai visitar eles, então eu chuto que é anos 50 por causa dessa estética das pessoas de fora que vêm, porque a estética da comunidade rural parece uma coisa bem mais antiga do que realmente é. A Maud, ela é cuidada por uma tia, mas ela parece ter um relacionamento complicado com a família porque ela precisa de cuidados e ninguém quer muito cuidar dela, mas ela quer, tipo, ter a vida dela e o pessoal meio que não deixa ela ter a vida dela e tal. E ela gosta muito de desenhar. E aí tem um dado momento que tem um pescador lá da comunidade que ele quer contratar uma empregada. É um cara muito rústico, né? Um cara de poucas palavras. E ela vai trabalhar na casa dele. E aí eles começam a conviver, eles estão morando juntos e começa a rolar ali um sentimento entre eles, eventualmente eles casam. Isso não é um spoiler, mas é um relacionamento muito esquisito. Porque eu acho que ele foi feito pra parecer uma coisa fofa e romântica, e provavelmente amenizaram muito do comportamento do cara como ele devia ser, mas mesmo assim, em muitos momentos, parece muito aquela coisa do homem que não consegue lidar com o fato de que a mulher dele é melhor sucedida e mais querida que ele, sabe? Ele tem umas explosões de raiva, assim, que eu fico, nossa, gente, Mas, ao mesmo tempo, eu acho que faz completo sentido, dado a época, dado o lugar. Eu consigo ver essa pessoa existindo nos dias de hoje. Imagina nos anos 40 no interior do Canadá, né? Mas, mesmo assim, eu não gostei muito do personagem de Ethan Hawke. Eu achei que ele não tratou a Maud muito bem.
na vida dela e tal, até porque ela começou a desenvolver artrose. Não sei se ela começou a desenvolver ou se ela já tinha artrose. Então ela começa a ter dificuldade de movimento de pintar com o tempo. Então o filme ele vai passar por esses anos, né? Dele se conhecendo, dela começando a pintar, dela começando a ser reconhecida e tal. E assim, como filme, eu acho um filme bastante ok, um filme bastante tradicional. Ele tem os momentos bonitos dele, eu gosto muito da casa cheia de pintura. Eu gosto muito da Sally Hawkins, ela é muito magnética, o sorriso dela é muito lindo. Aqui ela tá excelente. E por mais que eu não tenha amado o filme, eu gostei de saber mais da Maldi, porque eu não conhecia ela. E no final do filme tem algumas filmagens, né, de quando essa equipe de TV foi fazer reportagem com eles. E eu achei fofíssimo ver ela lá de verdade, sabe? Então essa parte me emocionou um pouquinho, porque é o meu fraco. E também aquele negócio do cinema enquanto ferramenta de memória, né? Porque se não fosse esse filme, apesar que não é um filme super grande, nem super conhecido, nem super famoso, mas o filme ajuda a manter a memória dela viva, as pessoas se lembrarem que ela existe, a se interessarem a ir atrás de mais coisas. Então eu acho isso muito bom. Eu gosto quando o cinema faz isso, pra manter a memória viva, né? Então eu acho que isso já é uma coisa louvável e interessante do filme. Eu assisti na Netflix, mas tinha um aviso falando que ele ia sair logo. Então eu não sei se agora em janeiro ele continua lá ou se ele já saiu de cartaz, por assim dizer. Então botem esse filme no radar de vocês se vocês ficarem interessados. Próximo filme é Uma Segunda Chance para o Amor, ou Last Christmas. Filme do Paul Feig, de 2019. Paul Feig, que é diretor de comédias, como Missão Madrinha de Casamento. Muitos filmes com Melissa McCarthy. E aquela fantasia esquisita da Netflix, da Escola do Bem e do Mal. Enfim, um diretor que eu já conheço. Não morro de amores pelo trabalho dele. Mas ele sempre tá com filme por aí, né? Esse filme eu assisti com os meus pais. Eu assisti dublado. Isso pode ter alterado um pouco a minha percepção, porque eu tive a impressão que ela foi muito rápido. Não sei se ele de fato tem uma edição muito rápida, ou se é porque a dublagem estava super rápido, porque tinha muito texto em pouco tempo pra falar. Então eu tive a impressão de ser um filme muito, muito rápido, e às vezes eu ficava meio cansada do quão rápido que a personagem falava. A protagonista é a Emilia Clarke, ela faz uma pessoa insuportável. Se passa em Londres, na época do Natal, o final dele na época do Natal. Mas eles passam ao longo de um tempo, não dá pra perceber que não é no Natal, porque ela trabalha numa loja de artigos natalinos. Essas lojas de Natal que ficam abertas o ano todo. Então ela tá sempre vestida com aquela roupinha de elfa natalina, porque é onde ela trabalha. Ela é uma pessoa muito complicada, muito insuportável. E como eu assisti dublado, eu fiquei muito irritada, porque assim, eu acho que a Emilia Clarke, ela tem um carisma pra dar uma segurada nesse personagem, mas como eu não tava ouvindo a voz dela, eu comecei a ficar muito irritada com ela, porque ela é bem inconsequente, bem egoísta, ela foi expulsa do lugar que ela morava, então ela tá cada noite na casa de alguém, ou ela sai à noite pra, né, conseguir um lugar pra dormir, ou ela vai na casa de algum amigo, e aí ela sempre faz alguma coisa pra estragar tudo. Ela é dessas pessoas que, sei lá, tem autoestima baixa, acho que não merece as coisas, então sempre tá se sabotando. Num dado momento ela conhece um rapaz, assim, casualmente, essas coisas de filme mesmo, e eles têm uma conversa e tal, ela fica, não, tá bom, você não faz meu tipo. E aí eles continuam se encontrando, e eles se encontram várias e várias vezes, nos lugares bem aleatórios, assim, conversam um pouco, passam um tempo juntos, e aí, né, eventualmente isso vai evoluir pra um romance, porque é uma comédia romântica. É esquisito, porque a sinopse desse filme não é nem um pouco atraente, mas o filme eu gostei dele. Mas essencialmente é isso, ela conhece esse cara, vai mudar a vida dela, tem um plot twist interessantíssimo nesse filme, que eu gosto da história dele, mas eu não amo a forma que é conduzida. Tipo, a cena da revelação desse plot twist, eu acho ela pavorosa. Eu acho que esse roteiro na mão de um diretor com um apelo visual melhor seria um filme muito melhor. Pode manter elenco, pode manter roteiro. Trocar a direção, pra mim, eu acho que já mudava bastante esse filme, né? Se fosse uma pessoa com uma ideia visual mais interessante. Porque eu acho esse filme muito rápido. A edição dele é muito rápida, muito frenética em alguns momentos. E a cena dessa revelação eu acho ela muito esquisita de montado, assim. E aí tem uns flashbacks que fica vindo também que eu entendo porque eles estão lá. Mas também eu acho que poderia ter um apelo visual um pouquinho melhor. Então acaba sendo essa a minha conclusão. Eu gostei do filme, eu me diverti, eu tive uma noite boa assistindo ele.
Gosto muito da Emilia Clarke, acho ela muito carismática. Gosto do elenco desse filme, porque além dela tem a Michelle Yeoh, tem o Henry Golding, Emma Thompson e grande elenco. Uma Segunda Chance para Amar tá disponível no Prime Video. O próximo filme é Totem, da diretora mexicana Lila Avilés. É um filme mexicano, se não me engano foi o filme que o México escolheu pro Oscar, pra categoria de filme internacional, não passou na shortlist, mas é um excelente filme. Ele me lembrou um pouco, eu não sei se vocês lembram, eu não sei se eu comentei também, porque eu acho que na época eu não fazia assistidos do mês, mas tem um filme argentino que chama Mamãe, Mamãe, Mamãe. Eu achei ok. Não morri de amores, mas ele tem uma vibe muito parecida com esse filme, que eu gostei mais, diga-se de passagem, que é a história de uma menina de uns 7, 8 anos, que ela tá indo pra uma reunião de família, que na verdade é o aniversário do pai dela, né, então ela vai acho que pra casa da avó ou de uma tia, enfim, ela vai pra uma casa grande, onde tá a família dela toda reunida, então eles estão organizando essa festa, e aí vai chegando gente, então tem toda aquela vibe de reunião de família latina, sabe? Você começa a ver seus primos, e aí as crianças vão brincar num canto, aí os adultos estão tudo correndo pra cima e pra baixo, resolvendo as coisas. Mas o filme tem esse ponto de vista dessa menina, então a gente não entende muito bem o que tá acontecendo no primeiro momento, mas a gente entreouve várias conversas, e aí com isso a gente vai montando algumas peças de um quebra-cabeça, e que a menina demora um pouco mais pra sacar, que a questão aqui é que o pai dela tá muito doente, ele tá com um câncer no estado, assim, quase que terminal. E aí a família tá preparando essa festa meio que como uma despedida, como um último grande momento da família reunida com ele, também pra celebrar, né, a vida dele e tal. E você vê que os adultos, eles estão muito, muito preocupados e muito tensos, mas eles tentam evitar passar isso pras crianças, então as crianças não percebem. A protagonista, ela sabe que tem alguma coisa esquisita, porque ela não tá vendo o pai dela com a frequência que ela queria, que também o pai dela não quer que ela fique vendo ele no estado que ele tá, né? Então tá dando uma controlada, assim, no contato que eles têm. E então a menina vai demorar pra perceber, mas ela vai perceber o que tá acontecendo. E quando ela percebe, nossa, é tão triste. Mas, de maneira geral, é um filme muito vibes. É um filme onde parece que nada acontece, porque tá todo mundo na casa, e aí chega uma tia com bolo, e começa a decorar o bolo, e aí chega um outro pessoal, e eles começam a conversar de umas coisas muito mundanas, tipo, ai, quem foi no mercado? Ai, preciso que você saia fazer isso, ai, fulano, cadê fulano? Fulano tá lá. E aí, entre as conversas, você saca uma coisa ou outra, e depois tem as crianças brincando. E aí você escuta o que as crianças estão conversando, o que elas acham disso tudo, porque a gente acha que as crianças são bobinhas, mas são nada, elas prestam atenção em tudo. Eu gosto muito da construção desse filme. Como eu falei, é um daqueles filmes que parece que nada acontece, mas quando ele acaba, você saca que tudo acontece. E o peso é esmagador, assim, é emocionante. Não é um filme trágico. Não tem nenhuma grande cena de dor e de tristeza. Não tem. São os pequenos momentos, são as pausas, são os olhares. E eu gostei bastante desse filme. Não é um filme pra todo mundo. Não é um filme que todo mundo vai gostar, justamente por esse negócio das vibes. Mas pra quem gosta de filmes mais contemplativos, assim, mais quietos, mais de construção, eu acho que é uma boa. Eu gostei bastante. E ele tá na Netflix, escondidinho lá, mas tá lá. O próximo filme é Jogo Justo, da Chloe Domont, um filme de 2023, que eu lembro que ele fez barulho em algum festival de cinema, não sei se foi Sundance, se foi TIFF, foi algum festival desses grandes, e foi adquirido pela Netflix, e eu tava de olho nele desde então, só agora que eu consegui assistir, foi meu último filme do ano de 2024. É um filme com a Phoebe Danforth, que é a protagonista da primeira temporada de Bridgerton, não lembro o nome dela, e com o Alden Ehrenreich, não sei falar esse nome, que é o cara que fez aquele filme do Han Solo, lembram? Pois é, eu tinha esquecido, eu fiquei boa parte do filme olhando pra cara dele e falando, nossa, de onde que eu conheço esse rapaz? E aí depois eu tive que ver no Letterboxd, quando acabou eu vi, ai, nossa, é do filme do Solo, porque eu acho ele péssimo no filme do Solo, tanto que ele não fez tanta coisa. Nesse filme eu não acho ele ruim, não, eu acho que ele tá eficiente, os dois estão bons dentro da proposta do filme, que é uma loucura. Eles são um jovem casal muito apaixonado. O filme foi vendido como um thriller erótico, mas ele não é muito. Ele é mais um thriller de gente maluca,
por assim dizer. Mas eles são esse casal que estão super apaixonados e tal, a família sabe do relacionamento deles. Tanto que começa com ele pedindo ela em casamento num casamento que eles estão, da família dele. O que eu acho que é um comportamento meio esquisito. Eu não acho que você deva pedir alguém em casamento no casamento de outra pessoa. Saiba respeitar as prioridades de quem é o destaque da noite, né? Mas enfim. Mas os dois eles trabalham em alguma financeira, uma coisa meio Wall Street, assim, com muitas telas, muitos gráficos, muitas linguagens de ação e milhões de dólares e pipipipopopó. E eles trabalham lá e eles precisam esconder o relacionamento deles, porque eu acho que não pode, acho que tem alguma coisa, porque é uma firma muito competitiva, onde as pessoas elas saem com burnout, são mandadas embora e fazem escândalo e tal. A gente tem esse contexto dessa firma, deles fingindo que não se conhecem, mesmo que eles morem juntos, o que eu acho particularmente bizarro. Mas, enfim, tem esse relacionamento. Aí tem um cara que é mandado embora, que sai com escândalo, né? Que a gente tem esse contexto da firma. E aí fica aberta a vaga desse cara, né? E eles começam a confabular quem será que vai pegar essa vaga. Aí ela vira, é claro que vai ser você, não sei o que tem, não sei o que lá. Enche a bola dele. E ele também acha que vai ser ele. Só que quem é promovido é ela. E aí o menino, nossa senhora, ele entra numa espiral. Novamente, um filme onde homens não sabem lidar com o fato de que as mulheres deles são melhores sucedidas, mais carismáticas, melhores profissionais, ganham mais dinheiro, enfim, muitos fatores. Nossa, esse personagem, ele chama Luke. Ele entra numa espiral de loucura, ele começa a comprar curso de coach. Ele acha que tá numa teoria de conspiração, ele acha que ela tá dando pro chefe pra ganhar a promoção. E, tipo, você tá duvidando da pessoa que você mora junto, da pessoa que você diz que você ama, que tá falando que não aconteceu nada disso. E aí tem toda uma coisa, porque no começo ela quer tentar ajudar ele a ser promovido também, mas ela percebe que o pessoal da gerência não gosta dele, quer mandar ele embora. E ela começa a prestar atenção no trabalho dele e vê que ele não é muito bom no trabalho também, sabe? Então isso começa a afetar um pouco a vida deles, e eles não se comunicam direito. Quer dizer, eles tentam se comunicar, mas um que não sabe ouvir. E ela também, que ela chama Emily, ela também não é assim a pessoa mais paciente do mundo. Que tudo bem, eu tô do lado dela. Mas enfim, esse relacionamento degringola muito rápido. E assim, é bizarro de ver pra onde tudo isso vai. É muito interessante. Eu acho muito interessante esse estudo de personagem, né, de homens que não aceitam o sucesso de suas companheiras e outras coisas, né, também essa cultura machista dessas firmas e também da vida burocrática como um todo, né, tem alguns comentários sobre isso, né, que uma mulher, se ela é promovida, ela obviamente está dando mole pro chefe, porque não existe outro motivo para uma mulher ser promovida. Mas, enfim, o filme vai para esses lugares, ele é interessante, tem umas horas que eu acho que, sei lá, eu não amo esse filme. Eu gostei dele, achei interessante e eu acho que é uma recomendação interessante também. Acho que várias pessoas podem gostar. Como eu já falei, Jogo Justo está disponível na Netflix. Próximo filme é o nacional, é Pedágio, da Caroline Markovich, a mesma diretora de Carvão, que é excelente, eu assisti uns anos atrás, devo ter comentado por aqui. Pedágio eu gostei um pouquinho menos que Carvão, mas eu acho que é um filme bem interessante. É sobre uma mulher que ela trabalha num pedágio, ela é uma atendente de pedágio, em Cubatão, que eu não sabia que era uma cidade toda industrial, ou pelo menos o lugar que eles moram é um lugar super industrial, assim, super cinza, mas isso também ajuda a criar uma atmosfera esquisita no filme. E aí ela é mãe solo, né, tem um filho que ele tá já com quase 18 anos, que ele é gay, ele é claramente gay, ele tem um perfil nas redes sociais que ele faz uns TikTok, enfim. Ela não gosta desse conteúdo que ele cria. E ela fica muito nervosa, assim, sobre ele, mas ela não tem nenhuma religião específica, assim, pra falar que, ai, nossa, ele vai pro inferno. Eu acho que ela teme mesmo como que ele vai... como que a sociedade vai tratar dele, né? Só que, assim, ela também não é uma boa comunicadora. E o pessoal lá do serviço dela vê os vídeos que o filho dela posta e eles ficam botando um monte de minhoca na cabeça dela, tipo, nossa, que absurdo, como que você deixa ele fazer isso, não sei o que tem, ele vai pro inferno, não sei o que lá. Até que tem uma outra moça que trabalha com ela, que ela é evangélica, aí ela fala, ai, tá tendo
um programa de conversão lá na minha igreja. É muito bom, é um pastor que vem de fora e tal, e dá super certo, as pessoas são convertidas, já saem de lá com esposa e tudo. E aí ela acha que é uma boa inscrever o filho dela, né, nessa, só que é um negócio muito caro, ela não tem dinheiro, eles têm uma vida muito simples. Então ela se mete em esquemas pra conseguir o dinheiro, pra pagar esse acampamento de conversão pro filho dela que não quer ir pro acampamento de conversão, ele tá felizaço, assim, querendo viver a vida dele. Ele quer fazer faculdade, ele quer estudar, ele quer sair da cidade, enfim. E ela tá meio que... Não que não quer que ele faça isso, né? Mas como eles vêm de um lugar muito simples, ela tem poucas perspectivas, né, de futuro fora ali da onde eles estão. Então, assim, não vou culpar tanto a protagonista, mas a comunicação aqui é muito falha também. Porque a gente vê nas cenas deles juntos que eles se amam. Apesar deles terem os problemas entre eles gostam muito um do outro, tanto que no final do filme tem uma coisa que acontece que você vê isso claramente, assim, né, o afeto que um tem pelo outro. Mas, né, até chegar nesse ponto, várias coisas acontecem e o filme ele tem um tom muito sarcástico pra lidar com praticamente tudo, né, com a parte do acampamento de conversão tem as cenas mais bizarras de todas, que assim, não tem nenhuma dosagem, assim, é o puro exagero e a sátira vai pra uns níveis, assim, absurdos. E tem as cenas de crime, tem as cenas das hipocrisias do pessoal da igreja, tem a parte da hipocrisia da própria protagonista, né, se metendo em crimes pro filho dela encontrar Deus, por assim dizer, é o que tá na cabeça dela. E a forma como é um grande efeito dominó que vai acabar de um jeito... não vou dizer trágico, mas mais ou menos trágico. É uma tragicomédia. O filme é uma tragicomédia. Gostei bastante. Não é pra todo mundo, porque ele é um filme um pouco lento também. Ele tem uma construção um pouco demorada. Ele é bastante atmosférico. Em alguns momentos eu gosto das partes atmosféricas dele. Tem muita gritaria e palavrão. Eu sei que tem gente que não gosta muito disso e fala que cinema nacional é só isso. Tem bastante aqui nesse filme. Alguns momentos eu fiquei incomodado porque eu não gosto muito de gritaria também. Mas, no geral, eu gostei bastante do filme. Eu sempre tô muito de olho no que a Carolina vai lançando, porque eu acho o cinema dela muito interessante. Eu gosto muito do humor que ela traz para umas situações absurdas. E fiquei feliz de ver o lançamento dela, que é de 2023, mas foi o ano passado que chegou no Globoplay. Eu assisti no Globoplay, já tava antes no Telecine, mas foi agora que eu consegui assistir, né? Então fica aí essa recomendação. Não sei se tá tendo alguma diferença na gravação ou na minha voz, mas eu fiz uma pausa, porque minha voz tava pedindo essa pausa e voltei aqui depois de algumas horas pra terminar de gravar esse podcast. O próximo filme é Beetlejuice Beetlejuice, ou Os Fantasmas Ainda Se Divertem, que é o título em português. Eu achei um título muito legal, porque ele faz mais sentido que o título em inglês. Na verdade, o título em inglês me dá a impressão que vai ter um 3, né, porque você tem que falar Beetlejuice 3 vezes pra ele aparecer. Então, se o primeiro é Beetlejuice, o segundo é Beetlejuice, eu acho que isso implica na existência de futuramente um Beetlejuice. Como esse título vai ficar em português, os fantasmas vão parar de se divertir, não sei. Esse não é meu trabalho no momento. Mas enfim, é um lançamento de 2024, é uma continuação do filme de 89. O filme original eu assisti alguns anos atrás, eu acho que eu até já tinha podcast, eu acho que eu comentei por aqui, não lembro exatamente quando. E eu gostei bastante. Eu não tenho a nostalgia de ter assistido quando era criança, nem nada. Eu assisti já era adulta e eu gostei bastante, porque eu gosto dessa vibe do Tim Burton. A continuação eu não vi no cinema, eu vi quando chegou no streaming. Eu queria ter visto no cinema, mas acabou não dando. E eu gostei. Assim, eu tava pronta pra detestar novamente, falando mal de toda essa onda de sequências, continuações, reboots, remakes e tal, que assolam a criatividade no século XXI. Mas esse filme eu achei legal, sabe? Assim, a história dele não é das melhores, não é das mais criativas, mas eu achei divertido, a estética continua a mesma. Você vê que tem um cuidado na produção, construção de cenário, efeitos práticos, muita coisa que lembra o filme dos anos 80. Não tentaram passar aquele filtro de efeito computadorizado que dá uma limpada em tudo e tudo fica muito asséptico, até porque o mundo inferior, né, o mundo dos mortos do Beetlejuice é tudo menos limpinho e perfeitinho, e eu acho que esse filme consegue capturar essa essência, até porque ele fica mais tempo por lá do que o primeiro filme, e eu acho isso legal. As minhas partes favoritas são quando tá no mundo dos mortos lá, fazendo as coisas.
Eu não morro de amores pelo personagem do Beetlejuice. No primeiro filme eu achei ele insuportável de chato. Eu gosto muito da Lídia. E eu gosto do casal principal, que eles não aparecem aqui, porque o arco deles se encerrou lá. Aqui a gente vai acompanhar a Lídia, que hoje é uma adulta, é uma mãe. Ela meio que vive dessa fama dela ser sensitiva, né? Ela tem um programa tipo Márcia Sensitiva. E a relação dela com a madrasta dela parece um pouco melhor. E ela tem uma filha, que é a Wandinha. Quer dizer, não é a Wandinha, né? A atriz que faz a Wandinha, que eu esqueci o nome agora, a Jenna Ortega. Que eu achei um ótimo casting. Eu não morro de amores da história deles, que tá acontecendo, porque tem todo um rolê que todas as personagens estão cada um no canto, elas voltam pra um velório de um personagem, e aí tem alguns problemas familiares que eles têm uma catarse com a presença do Beetlejuice. Essa parte eu acho mal menos. Eu gosto do drama do Beetlejuice, olha só que coisa, eu detestei ele no primeiro filme, eu achei ele um insuportável ranzinza nojento. Nesse filme ele continua um insuportável ranzinza nojento, mas com carisma. Eu adorei aqueles ajudantes dele que tem a cabecinha encolhida. Eles soltavam em cena, eu achava engraçado. O negócio lá da noiva do Beetlejuice, que é a Monica Bellucci, que é um negócio super jogado, mas assim... vocês sabem que o Tim Burton tá namorando a Monica Bellucci, né? Se vocês namorassem a Monica Bellucci, vocês negariam um emprego pra ela? Vocês não iam querer que o mundo inteiro soubesse que vocês estão namorando a Monica Bellucci? Eu ia querer. Então, assim, não posso julgar Tim Burton. Então, o filme é um compilado de um monte de coisa meio esquisita, um monte de coisa meio besta, mas é legal, é divertido, a estética é boa, os efeitos são legais, tem grandes cenas legais, musicais, repete muita forma do primeiro filme, mas de um jeito diferente o suficiente para não parecer uma cópia barata ou um caça-níquel de nostalgia, mesmo ele sendo um caça-níquel de nostalgia. Então foi uma surpresa positiva. Não entrou para a lista do top do ano, mas me surpreendeu positivamente. Beetlejuice 2, ou Os Fantasmas Ainda Se Divertem, tá disponível na Max. Daqui pra frente, os filmes eles entraram na minha lista de melhores do ano. Lá no Instagram, @filme.a.semana. Nas últimas 5 semanas, eu fiz posts de listas com filmes favoritos, sem ordem específica. Ao todo, acabou tendo o meu top 40 do ano, né? Que são filmes que eu dei de 4 estrelas pra cima, filmes que eu gostei bastante, que eles ficam nessa seleta lista de favoritos. Eu ainda tenho 6 filmes pra falar. Eu acho que eu cheguei na metade do episódio agora, porque é capaz de eu falar um pouco mais desses filmes, mas vamos que vamos. O próximo filme é Look Back. Eu nem sei se ele pode ser considerado um longa-metragem, porque ele tem 58 minutos, ele mal tem 1 hora. É uma animação japonesa, do Kyoto Shima, baseado no mangá do Tatsuki Fujimoto, que é o cara do Chainsaw Man. Não sabia disso quando eu vi o anime, né, o filme. E é um filme delicadíssimo, assim, sobre uma menina que ela tá na escola e ela desenha e isso faz dela popular. Ela faz quadrinhos pro jornal da escola e todo mundo gosta dos quadrinhos dela e isso faz ela ser popular. E ela adora esse sucesso que ela tem. Aí um dia, uma aluna que ela não vai na escola, ninguém conhece, é uma aluna que ela pega a matéria pra levar pra casa. É situação esquisita. Mas aí tem essa aluna que ela também quer escrever, ela começa a escrever também pro jornal, então o quadrinho da protagonista ela diminui um pouco. E meio que dá uma mudada da atenção do pessoal, né? Ela perde um pouco esse holofote. Então ela fica meio irritada, do tipo, nossa, né? O que está acontecendo? Eu preciso me tornar a melhor. Então ela fica muito tempo treinando, estudando. E ela pega livro e ela fica um tempo, ela para de sair com as amigas, ela para de ver os pais. E fica enfurnada no quarto desenhando, porque ela quer ser a melhor mangaka. Ela quer trabalhar com isso. Até que, eventualmente, ela conhece essa menina reclusa e elas se tornam amigas. E aí, eventualmente, elas começam a trabalhar juntas. E aí, a história vai seguir a amizade delas. Tipo, como uma muda a vida da outra e como elas começam a trabalhar juntas em busca desse sonho, né, de trabalhar na indústria. E tem várias coisas que acontecem. Demora um pouco, assim, pra tudo isso acontecer, mas... O filme tem um ritmo bom, assim, que parece que o tempo flui bem e conta bastante, sem nem parecer apressado demais, nem lento demais. Mas o ponto que me pegou mais no filme não é nem tanto a parte da amizade, que é o ponto principal e que vai ter uma catarse muito grande no final. Mas o ponto que pegou pra mim muito é o de trabalhar com o seu sonho. Eu era uma criança que gostava muito de desenhar e eu queria muito trabalhar com isso.
Tanto que eu fui fazer a faculdade de design por causa disso, porque eu gostava de desenhar. Hoje eu trabalho com marketing e fotografia de produto, que é uma coisa que eu gosto. Eu já trabalhei com várias outras coisas no design, fora, claro, a parte de edição multimídia que eu faço aqui para os meus conteúdos que crio, né? Mas o que me pegou mesmo foi a desglamorização, assim, do trabalho. Tipo, mostra quanto que ela penou pra chegar lá e como que esse trabalho não é uma coisa glamourosa, mesmo que ela tenha conseguido exatamente o que ela queria, e mesmo que ela tenha subido exatamente os degraus que ela queria subir. É um negócio cansativo, é um negócio que exige sacrifícios. Não é, assim, talvez a vida que ela esperava ter, mas ela não se consegue imaginar tendo outra vida. E me fez pensar muito sobre essas coisas. E eu gostei bastante como ele lida com o tempo, né? Porque ele tem menos de 1 hora e ele consegue passar tanta coisa e tanta emoção e falar sobre tanta coisa em tão pouco tempo. Então, um destaque muito especial para esse média-metragem, longa-metragem, não sei como ficaria. Look Back tá disponível no Prime Video. Próximo filme é Jurado número 2. O lançamento do Clint Eastwood, filme que ele teve polêmicas no lançamento porque ele é uma produção distribuída pela Warner, e a Warner tava meio que fazendo graça que não queria distribuir no cinema lá fora. Aqui no Brasil nem chegou a passar no cinema, foi direto pra Max. Lá fora, depois de muita campanha, colocaram um pouquinho no cinema e depois foi pro streaming. A questão aqui é a figura do Clint Eastwood. O velho tá com 94 anos fazendo filme. Ame ou odeie, goste ou não goste, você tem que respeitar a história do cara. Eu, particularmente, não morro de amores pelo cinema dele, eu acho americano demais. Assim, eu gosto de Menina de Ouro, eu acho que é um dos únicos filmes dele que eu vi que eu gosto, que eu falo positivamente que eu gosto. Eu vi Invictus, achei ok. Que mais? Eu acho que foi só... Nossa, ele fez J. Edgar. Eu vi, mas não lembro de nada. Enfim, eu já vi alguns filmes dele, não é meu diretor favorito, mas, né, ele é uma figura importantíssima. Se você vai jogar um filme do Clint Eastwood direto pra streaming, quem somos nós, mortais? O que isso significa pra quem tá fazendo cinema e tal, né? Não existe respeito nenhum. Jurado número 2 é um filme de tribunal, que é um subgênero que eu particularmente não gosto muito, mas esse ano aprendi a gostar, principalmente com Anatomia de uma Queda, que foi um dos primeiros filmes que eu vi em 2024, um dos meus favoritos de 2024 também. E eu gostei bastante de Jurado número 2. Porque ele tem um dilema moral muito interessante. Além de mostrar como o sistema jurídico dos Estados Unidos é esquisito. Como tudo naquele país, pelo amor de Deus. Assim, sabe quando você... Sei lá, você tá fazendo um trabalho em grupo e aí o grupo resolve tomar o caminho mais difícil pra resolver o problema. E aí você fica vendo aquela galera tomando as piores decisões. Parece que tudo nos Estados Unidos é meio que isso, sabe? Mas enfim, lá eles têm um rolê de júri popular, né, que as pessoas são convocadas, mais ou menos, que nem as pessoas são convocadas para ser mesários aqui. Eu não acho que é uma equivalência tão igual assim, mas vocês entenderam. Então as pessoas são convocadas para serem, né, parte desse júri e acompanham o julgamento depois. E aí o júri precisa se unir para declarar se a pessoa é culpada ou não. E aí, com base nisso, o juiz vai dar a sentença da pessoa. Eu acho meio pesado deixar na mão de cidadãos comuns o destino de pessoas. É um pouco pesado, um pouco esquisito, parece um pouco um negócio de linchamento, né, de pensamento de manada e tal, e principalmente quando você coloca isso como uma obrigação cívica, né. Mas enfim, tem isso. E aí o personagem do Nicholas Hoult é chamado para um julgamento de um crime que aconteceu ali perto da cidade dele, que aparentemente é um feminicídio, de um casal que brigou num bar e aí no dia seguinte a menina apareceu morta na estradinha que sai do bar. Então, era um caso que parecia uma coisa relativamente simples, só que aí o personagem do Nicholas Hoult, ele percebe que talvez ele tenha uma ligação com esse crime. Assim, não que ele ativamente participou, mas há uma coisa que ele lembra que pode fazer com que o namorado da menina não seja culpado. E aí isso cria um dilema moral na cabeça dele, que ele fala, eu vou condenar um homem inocente à prisão perpétua, provavelmente, ou eu posso falar alguma coisa, só que isso vai me colocar na reta, e aí eu que posso ser preso. Então tem todo esse dilema moral dentro do personagem dele, que é uma situação impossível, não sei o que vocês fariam no lugar dele, eu não sei. E aí tem os dramas dos advogados também, o advogado que tá defendendo o réu é o Chris Messina, que é um cara que eu conheço de TV, no cinema não lembro muito dele. E a advogada, né, da família da menina que morreu é a Toni Collette, que é toda uma superstar da advocacia, ela tá engrenando uma carreira política e tal, toda feminista e falando das mulheres e tal.
E aí o filme também ele faz meio que uma simetria do tipo, os dois se conhecem, os dois são amigos. E lá no tribunal eles estão cada um de um lado, claro, mas cada um deles acredita em coisas diferentes, ou algumas vezes as mesmas coisas. Eles têm algumas conversas que são interessantes. O filme não tenta fazer, tipo, os dois são farinha do mesmo saco, ou os dois são pessoas horrorosas. O filme joga todo mundo lá, tipo, como seres humanos, e cada um meio que julga o que cada um é. Tem um negócio, né, do padrão de homem americano no personagem do Nicholas Hoult. Tem a questão de ser uma pessoa de boa índole, um pai de família, um bom marido, uma boa pessoa pra comunidade, mas que fez um negocinho ali que tá meio esquisito e agora vale a pena condenar ele, ao invés de condenar um cara que sempre teve um comportamento caótico com tudo e todos. Então o filme dá umas jogadas disso. Eu achei interessante, eu achei bem construído. Eu vi umas críticas achando que era meio cafona, que parecia um filme antigo, parecia um filme de supercine. E sim, parece um filme de supercine. Mas eu acho que isso é uma das coisas que faz ele ser bom também. Ele tem todo um charme, assim, de um cinema que eu não vejo mais sendo feito hoje em dia. O que não significa que é uma coisa maravilhosa e revolucionária, mas funcionou. Eu gostei do filme. Eu fiquei vidrado. Então, assim, se um drama de tribunal consegue prender minha atenção e consegue me fazer entender o que tá acontecendo, isso já vale. Jurada número 2 está disponível na Max. O próximo filme é um filme que eu comentei no episódio de apostas para a temporada de premiações, na verdade, de filmes para deixar no radar de vocês, que é Conclave, filme novo do Edward Berger, que é o diretor de Nada de Novo no Front, que venceu o Oscar de filme internacional alguns anos atrás. E esse filme tá vindo forte pra essa temporada também. Ralph Fiennes tá vindo super forte pro Oscar de melhor ator. As suposições de agora, né, começo de janeiro, apontam ele como vencedor do Oscar. Mas é uma categoria que tá bem fria, assim. Não tem grandes favoritos ou grandes certezas de indicação que nem a de atriz. A de atriz tá pegando fogo. De ator tá um pouco mais morna que isso. Mas Conclave é um filme excelente. Não sei se vocês sabem o que a palavra conclave significa, mas assim, no catolicismo, quando o Papa morre, os cardeais, que é aquela galerinha do manto e bonezinho vermelho, eles se reúnem num lugar fechado, tipo um Big Brother, assim. Eles até falam que estão sequestrados, eles não podem receber notícias do lado de fora e também não se comunicar, né? Não pode comunicação vir de nenhum lado. Eles se fecham lá nesse colégio, lá no Vaticano, e eles precisam decidir quem vai ser o próximo Papa. Então eles se reúnem, fazem campanhas internas, né? Tem lá os seus favoritos. E eles fazem todos os dias uma eleição. E se tem uma maioria... Eu não lembro qual que é o número, porque tem um número certo de cardeais que estão lá. E aí tem um número mínimo de votos que um candidato precisa ter para ele ser eleito Papa. Então, se na votação acontece de ter uma pessoa com essa quantidade mínima de votos, eles jogam uma fumaça branca, sai uma fumaça branca da chaminé desse lugar, quer dizer que tem Papa, mas se eles não chegaram a uma conclusão, eles colocam uma fumaça preta, quer dizer que não teve Papa, e aí eles partem para mais campanha, para mais shenanigans e para mais conversinhas e sussurrinhos daqui e ali, para no próximo dia ter uma nova eleição. Assim, sucessivamente, conclaves podem demorar ou não. Depende de muitas coisas. O filme não é baseado em fatos reais. O filme é baseado num livro de thriller que tem, assim, ligeiras inspirações na realidade, mas mesmo assim eu acho que o filme não tenta ser uma coisa meio sensacionalista do tipo, é isso que acontece por trás dos panos, ou foi isso que aconteceu quando tal Papa morreu. Não acho que o filme tem essa ambição de ser uma coisa assim. Não sei como está sendo recebido pela comunidade católica. Aqui no Brasil ele ainda não estreou. Eu acho que é capaz de ter bafafá, porque tem morais cinzentas, né? E às vezes as pessoas não conseguem lidar com o fato que as pessoas são complexas. Mas é um filme muito bom de fofoca, de sussurros, de homens de vestido falando da vida dos outros. Não falando da vida dos outros, mas, tipo, conversando quietinhos nos lugares. Porque a gente tem aqui um papa muito progressista, um cara que fez muitas mudanças na igreja, que trouxe uma popularidade para a igreja católica, mas ao mesmo tempo o pessoal da ala mais conservadora não curte muito, nem ele, nem as coisas que ele fez. Não sei se vocês conseguem perceber, né, a inspiração da realidade, mas enfim. E aí esse papa morre. Então, os cardeais se trancam no colégio
e quem administra tudo é o reitor desse colégio, que é o personagem do Ralph Fiennes. Ele meio que organiza as coisas e tá lá vendo, então tem alguns candidatos a papa que eles estão mais em evidência, assim. Tem um cara italiano mais conservador que ele quer ser eleito pela ala conservadora e ele quer desfazer as reformas que o Papa fez. Tem um outro mais moderado canadense, tem um outro americano que ele se diz mais liberal, que ele quer manter as políticas do Papa que morreu. Tem outras pessoas que vão aparecendo aos poucos. E é uma coisa assim bem... eu não vou falar Game of Thrones, mas é a vibe, porque não é sobre coisas acontecendo. É sobre conversinhas, e aí você vai descobrindo as coisas, vai um fazendo a cabeça do outro, e aí você vai mais ou menos entendendo o que tá acontecendo, e aí tem uma votação, aí nada é decidido, aí as campanhas começam a ficar mais pesadas, aí começa a vir uns rolês de difamação, e aí você vê quem tá por trás do rolê de difamação, e aí isso pega muito mal. Então, são várias coisinhas acontecendo, mas de certa forma é drama palaciano. Não sei se é o termo correto para ser usado aqui, porque a gente tá dentro do Vaticano, mas, né, enfim, é isso, a gente conversando e fofoquinha e pequenos escândalos rolando, e você fica nervoso por causa disso. E também é um filme bom porque tem uma produção muito boa, é muito bonito. Eu sou suspeito pra falar que, por mais que eu não seja uma pessoa religiosa, eu gosto muito da estética da Igreja Católica. A opulência que é criticada por muitos, e de fato eu entendo a crítica, mas eu acho muito bonito, e os cenários são muito bonitos, as roupas, toda a solenidade. Eu sempre gostei muito de toda essa solenidade do catolicismo, então tem bastante aqui. Eu não acho que é um filme desrespeitoso com a religião, não acho que é um filme que fica aí, tá vendo, quem é religioso é bobo, que tem uns filmes que eles vão meio que pra esse caminho. Não acho que é o caso. Eu acho que é um filme sobre pessoas complexas, em um ambiente complexo, tendo que lidar com escolhas complexas, que nós somos seres humanos. Ele tem um twist lá no final que eu fiquei, nossa, que coisa! Tem um plot twist envolvendo máquina de xerox e cópias de... não é prints, né, mas cópias de coisas sendo distribuídas tal como Meninas Malvadas. Essa é até aí que vai a semelhança entre esses dois filmes. Mas no geral eu gostei bastante. Me surpreendeu, eu achava que ia ser um filmão chato, um Oscar bait esquisito. Mas eu gostei, é um mistériozão, assim, com esse drama palaciano, com esse diz que me diz. Muita fofoca. Gostei, achei ótimo. Conclave é um filme que chega nos cinemas brasileiros agora em janeiro. Um filme pra ficar de olho na temporada de premiações. Ele provavelmente vai ser indicado a muitas coisas. Se vai ganhar, eu não acho que ele é favorito em nada por enquanto. Mas ainda tá cedo, muita coisa pode acontecer nessa temporada ainda. Próximo filme é um nacional, Que Horas Ela Volta, da Ana Mulherarte. Filme nacional, filme de 2015. Não sei se vocês lembram do longínquo ano de 2015, 10 anos atrás, mas eu lembro. Eu tinha acabado de mudar pra Bauru. E então eu acabei perdendo o hype desse filme, porque esse filme fez muito barulho, esse filme fez muita bilheteria, rendeu muito textão no Facebook, muito texto do Quebrando Tabu, muito texto de gringo impressionado, porque é um filme muito bom, tanto que olha como ele está alto na minha lista. Eu acabei não fazendo parte desse movimento na época, eu queria ter ido, mas não consegui ver no cinema, e aí depois eu acabei meio que perdendo, eu fiquei meio com vergonha de não ter assistido na época que tava todo mundo vendo, e aí depois eu resolvi só ignorar que ele existia, e tava ali fazia um tempo na minha lista, eu falei, deixa eu assistir esse filme que eu tava querendo ver já fazendo tempo. Já fazia tempo que eu queria ver, ele é dirigido por uma mulher, eu gosto do trabalho da Ana Mulherarte, e aí eu tive a oportunidade, tava na Netflix, eu falei, vou ver, e eu gostei muito desse filme, ele é um filme muito bom, todo o burburinho que teve em 2015 faz muito sentido, e eu achei meio incrível que por mais que eu já tinha ouvido falar muita coisa dele, eu li muitos textos sobre ele, eu sabia tudo o que acontecia nele, só que mesmo assim, quando eu assisti, muita coisa era diferente. Muitas coisas que eu tinha a impressão que seriam de um jeito, eram de outro. Então, isso é uma coisa que eu falo pra vocês de... nossa, falou o que acontece no final, estragou a minha experiência. Não, um filme não é só isso. Um filme não é só a história dele, um filme não é só a revelação no final, não é só a conclusão dele. O filme é a junção de tudo que faz ele ser um filme, né? E aqui várias coisas me surpreenderam que eu não sabia como que ia ser, por mais que eu soubesse toda a história dele, praticamente. Eu sabia como ele acabava, eu sabia quais eram os twists, eu já tinha visto várias cenas, mas tinha muita coisa que eu não sabia como seria desenvolvida. 2015 foi há muito tempo atrás, talvez tenha gente que não lembre desse filme, talvez tenha gente que nem era grande o suficiente pra lembrar desse auê todo. Então, sobre o que é o filme?
O filme é sobre a Val, que é a Regina Casé. Ela trabalha para uma família em São Paulo, ela é uma nordestina, que deixou a família dela, deixou a filha dela para vir para São Paulo, para uma vida melhor. Começou a trabalhar para essa família e foi ficando. É dessas empregadas que mora na casa da família, uma família muito, muito rica. E ela praticamente é a pessoa que criou o filho da família, que é o Fabinho. Ele tem uma relação muito mais próxima com a Val do que com a mãe dele, o que é uma coisa que a mãe dele percebe. Inclusive, uma das questões desse filme é sobre maternidade, de certa maneira, né? Porque a Val deixou a filha dela pra cuidar do filho dos outros, por assim dizer. E ela virou mais que mãe pro Fabinho, que ele tem ela em consideração mais do que a mãe dele. É ela que ele vai atrás quando ele precisa conversar com alguém, quando ele precisa desabafar, quando ele precisa de afeto. Mas ela acabou deixando a criação da filha dela na irmã dela. Tanto que o filme começa quando a Jéssica, né, que é a filha da Val, entra em contato com ela, porque ela vai prestar vestibular em São Paulo. E ela pergunta se ela pode ficar na casa da mãe. Ela vai vir para São Paulo, elas não se veem há anos, porque a Val não consegue, ela não tem férias, ela tem, sei lá, uma folga na semana, que não é bem uma folga, né? Então ela não conseguiu voltar pro Nordeste para passar um tempo. Então a filha dela liga e você percebe que a relação das duas tá meio abalada por vários motivos que o filme explora. Mas aí a Jéssica pede pra ficar na casa da mãe por uns dias enquanto ela faz vestibular. A mãe cede, só que a mãe não conta. A Jéssica vem sem saber que a mãe dela mora no serviço. Que isso era uma coisa que eu não sabia. E eu também não acho que isso estraga a experiência de vocês, mas foi uma coisa que me surpreendeu. E aí a Jéssica vem e fica na casa dessa família, né, nos cômodos da empregada, e a gente vê várias coisas da dinâmica de patrões e empregados e as dinâmicas também da criação da relação da Val com o Fabinho e a relação dela um pouco mais distante com a própria filha, e tece muitos comentários sobre essa relação da empregada, que é parte da família, só até a página 2, né, sobre exploração em empregos e tal. E assim, não vou dizer que esse assunto é um assunto muito novo, mas esse filme trouxe essa conversa para lugares onde ela não acontecia antes. O jeito que o filme trata todas essas relações são bem legais. O que eu achei muito curioso é que ele é um filme de 2015 e ele retrata um período da história do Brasil que é muito específico da década de 2010, o começo da década de 2010, a era pré-impeachment, que a gente tinha uma esperança no futuro. Tipo, existia uma leveza, um otimismo que eu acho que hoje a gente não tem mais tanto, sabe? Acabei de perceber que começou a chover forte. Então esse chiado que vocês estão ouvindo no fundo provavelmente é a chuva. Eu tentei diminuir um pouco aqui o alcance do microfone, não consegui muito, mas eu vou terminar o episódio assim. Eu espero que não fique muito chato pra vocês, mas é que pra ter o episódio no sábado eu preciso gravar agora. Então essa vibe otimista me pegou bastante de surpresa. Eu acho que ele é um retrato ótimo de sua época. Assistir ele com a distância temporal que eu assisti é esquisito, mas é interessante. Então fica aí essa recomendação. Se você não assistiu ainda, eu acho que vale a pena. Que Horas Ela Volta tá disponível na Netflix. Tá acabando, gente, eu juro. Próximo filme é Se Meu Apartamento Falasse, do Billy Wilder. Um filme de 1960, antiguíssimo. Vencedor de melhor filme, vencedor de melhor roteiro, vencedor de melhor direção, vencedor de um monte de coisa. Eu acho que ele é um dos últimos filmes a ganhar o The Big Five, que é roteiro, filme, direção, ator e atriz. Então, assim, já chegando esse filme, né? E é também outro filme que eu já tinha ouvido falar bastante sobre, e mesmo assim, nada me preparou pro que ele de fato é. Porque vendem esse filme como uma comédia romântica, mas ele é muito mais dramático do que eu esperava. Até mesmo sombrio em algumas partes. Nosso protagonista é o Jack Lemmon, né? O ator chama Jack Lemmon, o personagem dele não lembro o nome. Ele é um burocrata de baixo escalão, trabalhando nesses escritórios enormes, de cubículos que, assim, se acabam no horizonte. É muito legal as cenas dele no escritório, porque existe um exagero nessa ambientação de mesas infinitas. E ele é um homem solteiro, um homem despreocupado, então ele acaba emprestando a chave do apartamento dele para chefes dele irem lá com seus afares, com seus casos extraconjugais. Até aí tudo bem. Até que as coisas começam a sair um pouco do controle, tem muita gente sabendo desse esquema e ele não tá tendo muito resultado em questão de subir na carreira, até que eventualmente ele consegue uma promoção por causa disso, né? Ele mexe os pauzinhos, né? A primeira parte do filme
É essa confusão de um monte de cara querendo a chave do apartamento dele e ele querendo só viver a vida dele de boa, mas também querendo algumas coisinhas, né? Uma promoção, uma salinha só pra ele, essas coisas. E aí ele tem uma quedinha, né? Uma crush, como diziam os jovens. Quer dizer, eu nem sei se os jovens falam mais desse jeito. Nossa, eu não tenho mais contato com a geração mais nova, assim. Tipo, quem é adolescente hoje. Mas enfim, isso não importa agora. Ele tem uma quedinha pela personagem da Shirley MacLaine, que é a ascensorista, uma das ascensoristas, né? Um prédio enorme, cheio de andares, então tem vários ascensoristas. E aí ele fica nessa de querer chamar ela pra sair e tal, até que eventualmente ele descobre que ela tá tendo um caso com um dos caras que aluga o apartamento dele. Aluga, que empresta a chave. E a partir daí, várias coisas acontecem, sequências de acontecimentos vão rolando e tem a história do filme que se desenrola daí. Eu acho que falar muito mais que isso acaba sendo spoiler, mas é um filme que ele vai por caminhos que eu não imaginava que ele iria. Eu achava que ia ser muito mais simples do que é, mas não, ele lida com várias coisas complexas, vários temas complexos, que eu não estava esperando tanto pra época, apesar que nessa época o Código Hays estava se enfraquecendo bastante. Pra quem não se lembra, eu já falei em alguns episódios aqui, eu acho que tem um episódio só sobre isso no começo do ano passado aqui no podcast, mas o Código Hays era um conjunto de boas práticas do cinema da antiga Hollywood. Então, por isso que a gente olha para filmes antigos e a gente tem a sensação de que o mundo era muito melhor naquela época, que as pessoas eram justas, e o bem era celebrado e o mal era punido. Mas não é bem assim, era porque tinha essa censura velada. No final dos anos 50, tava meio que caindo por terra, e a partir daí começaram a surgir filmes com moralidades mais complexas e com histórias mais diferentes e com personagens com mais tons de cinza, e falando de dilemas da sociedade, falando de questões atuais e falando de coisas que não são necessariamente crimes, mas também não são coisas muito louváveis, tipo adultério. Eu adorei esse filme e eu acho que todo mundo que gosta de cinema precisa assistir. Todo mundo que gosta de um bom roteiro, de um bom filme, de boas atuações, tem tudo nesse filme. É uma história que o ápice dela acontece entre Natal e Ano Novo, então eu assisti meio que perto do Natal, combinou super. Tem uma vibe um pouquinho melancólica que eu gosto, então fica aqui a recomendação, Se Meu Apartamento Falasse. É um filme muito bom. Tava no Prime Video até pouco tempo atrás, agora eu acho que tá só no MGM Plus, mas se vocês tiverem a oportunidade, vale a pena assistir. E pra fechar com chave de ouro esse episódio, o filme que eu mais gostei de ver em dezembro, ele acabou se tornando meu favorito do ano inteiro, porque eu sou emocionada, é Wicked, parte 1. Pois é, gente, eu fui muito crítica desse filme. Eu não lembro o que eu falei no episódio lá de expectativas pro ano, mas em vários momentos eu falei que eu tava cética com isso. Eu sou uma grande fã do musical, eu assisti 2 vezes o musical, uma vez aqui no Brasil, uma vez fora do Brasil. E, enfim, tava com muita expectativa, eu achava que ia ser uma bomba colossal, mas é um filme maravilhoso. Eu fiquei muito surpresa, porque é um filme de 2 horas e 40, que adapta a primeira parte de um musical que ele tem 2 horas e meia. Então ele é um pouco mais longo que o musical e ele só adapta metade dele. Então eu tava muito preocupada com o que eles iam colocar pra inflar essa duração. E eles colocam umas coisas, mas não parece coisa demais, não parece coisa gratuita. Não parece que, tipo, agora eles pausaram aqui e vão entrar com essa meia hora de conteúdo inédito que vai durar uma eternidade pra depois continuar o filme, sabe? São pequenos momentos, pequenas cenas estendidas, algumas cenas que duram um pouco mais. Todas as músicas do musical estão aqui e não tem música nova. Tem um pedaço de uma música nova que ela acontece dentro de um número musical que já tem no musical. Meio que tem uma pausa e começa esse número musical novo e depois continua, né, o número musical. Ele dá mais contexto para algumas coisas do universo do Wicked, do Mágico de Oz. Ele dá contexto para algumas coisas que elas só vão se desenrolar na parte 2, mas que parece meio corrido. Que isso é uma coisa, do musical. Eu gosto muito da primeira parte, a segunda parte eu acho meio bagunçada, meio corrida. Então eu acho que os filmes eles vão, não corrigir, mas eles vão dar uma melhorada nessa parte. De deixar um pouco mais organizado, porque eu não senti o tempo passar nesse filme. Eu achava que ia ser mais difícil, eu achava que eu ia ficar com sono, porque eu fui assistir uma sessão tarde, mas não, eu não vi o tempo passando. Eu sabia que a altura que tava, porque eu conheço a história do musical, e eu sabia onde que ia acabar. Eu lembro que eu comentei com o Alexandre, que eu arrastei ele comigo no cinema, e ele perguntou, você sabe, você tem um palpite de onde vai cortar? Eu falei, tenho, e eu falei pra ele onde que era. Acabou exatamente onde eu falei, porque é o final do primeiro ato do musical, gente. Então quem conhece o musical sabe. E
arrastei Alexandre, não contra a vontade dele, mas ele não tava super afim, ele queria ver pra falar mal. E, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma, ele adorou o filme. Então fica aí esse recado pra você que não gosta de musical, pra você que não tem paciência pra gente cantando. O Wicked é muito bom. Tá, mas sobre o que é no universo do Mágico de Oz, tem a ver com os filmes, é complicado. Quer dizer, não muito. O Mágico de Oz começou como um livro, que foi publicado não lembro se foi no final do século XIX, no começo do século XX. Mas há muito, muito tempo atrás. Mais de 100 anos atrás. E são vários livros, não é só um. O primeiro, né, que é a história da Dorothy, foi adaptado no cinema em 1939, que é a versão do Mágico de Oz, que todo mundo conhece, em Technicolor, com a Judy Garland. E esse foi um sucesso e meio que estabeleceu a identidade visual do mundo de Oz para todas as adaptações que viriam. Nos anos 90, o livro do Mágico de Oz entrou em domínio público. O que acontece quando um livro entra em domínio público? Várias editoras começam a publicar o texto porque você não precisa mais ter contrato com a família ou com quem detém os royalties dessa obra. 2, você pode fazer reimaginações, adaptações, você pode criar em cima dessa obra sem precisar de um contrato para isso. Então, aí teve um autor, que eu esqueci o nome, que ele lançou um livro nos anos 90 que chama Wicked, a história não contada da bruxa chamada Oeste. E ele não lançou só esse livro, ele lançou vários outros livros que falam de outros personagens também, mas esse foi um dos que irritaram. Em 2004, ele se tornou um musical na Broadway. Aconteceu muita coisa nesse meio tempo, né? Mas, enfim, tem o musical da Broadway, de 2004, que é adaptado desse livro dos anos 90, que é uma fanfic do livro de 1900 e alguma coisa, mas que acaba fazendo uso da estética do filme de 1939. Essas são as relações entre as obras, não é muito uma relação, mas meio que tem ali. E o Wicked é considerado um dos musicais de maior sucesso na Broadway, já arrecadou dinheiro pra caramba, tá correndo em Nova York desde 2004 no mesmo teatro, que não é uma coisa inédita, mas também não é uma coisa que qualquer um consegue fazer. Teve montagens em diversos países, inclusive no Brasil já teve 2 montagens. Vai ter uma montagem nova ano que vem com o elenco original, pelo menos com as 2 protagonistas originais, para aproveitar, né, o sucesso do filme. Foi adaptado na parte 1 agora, a parte 2 vai lançar no ano que vem, eu imagino que já esteja gravada. A produção desse filme foi um show de horrores, tudo o que tinha para acontecer aconteceu. Mas, enfim, o filme veio e o filme é maravilhoso. Eu estava completamente cética, porque teve tanto drama na produção desse filme que eu não tinha como, sabe? Você vê o negócio, você vê o acidente chegando, e aí quando chega, dá tudo certo. É esquisito. E o que mais me surpreendeu foi a Ariana Grande, que era quem eu tinha menos certeza de que daria certo. Foi a Ariana Grande, ela encaixou muito no papel. Eu não vi a cantora, eu vi a Glinda, e eu acho que é por isso que funciona tão bem. Não conheço muito da Ariana Grande, nem como cantora, nem como atriz. Eu só via ela como personalidade na mídia e vi algumas fofocas cortadas, inclusive fofocas dos bastidores, envolvendo ela com um dos atores e envolve divórcio e várias coisas, mas não vou entrar em detalhes aqui. Mas tem essa fofoca. E assim, eu tenho críticas ao filme, sim. Eu acho as cores dele muito feias. Quer dizer, não acho muito feias, eu acho feias. Podia ser muito melhor. Até vi coisa de por trás das cenas, que eles fizeram muitos dos cenários de verdade. Eles plantaram não sei quantas mil tulipas num jardim pra fazer uma cena lá do começo. E é tudo tão vibrante nas coisas de por trás das cenas. E no filme mesmo tem aquele filtro de efeito especial na frente que deixa meio mutado as cores, sabe? E eu culpo Marvel por causa dessa estética, que agora todo filme precisa ter essa estética cinzenta, porque precisa ser realista. Eu não quero que um filme seja realista. Tem uma fada voando numa bolha, tem uma bruxa verde que voa na vassoura. Eu não quero que isso seja realista. Tipo, já tem a história e tal, que é bem legal. A história que é basicamente uma história de fascismo, uma história de controle de narrativa. Acho que o ponto principal de Wicked é sobre controle de narrativa e sobre como você consegue poder através de controlar a narrativa, surpreendendo várias pessoas, porque eu sei que muita gente não sabia sobre o que era Wicked. Não esperava que seria um filme tão político, por assim dizer. O livro parece que é bem mais, o musical dá uma abrandada, o filme é um pouquinho
mais que o musical, mas ainda nem tanto quanto o livro, né? Mas enfim, tanto que o livro é um livro adulto, tá bom, gente? Se vocês foram com seus filhos assistir, eles gostaram, e se eles são muito pequenos, talvez não seja uma boa eles lerem os livros. Fica aqui esse pequeno aviso. Então, assim, a parte das cores eu acho que podia ser muito melhor, principalmente porque o filme ele bebe muito da estética do Mágico de Oz de 39, ele faz várias referências, inclusive no título de abertura tem até a mesma fonte, então acho que podia ter o Technicolor Cut de Wicked, né? Pra com as cores mais vibrantes. E também a iluminação. Achei a iluminação ruim. E eu percebi isso no cinema, assim, porque a Elphaba, né? Além da atriz ser negra, a Elphaba é verde, né? E tem algumas cenas que tá muito escuro. E aí você não consegue ver direito a expressão dela. Tipo, a Cynthia Erivo tá lá dando o coração dela na atuação. E a iluminação é tão capenga que você não consegue ver a expressão dela direito. E não é porque tá escondendo uma atuação, mais ou menos. Não, ela tá atuando bem. Mas tá mal iluminado. Tem várias cenas que vem uma iluminação de trás e que, tipo, você teve o trabalho de construir os cenários e aí você bota um holofote por trás de tudo e você não consegue enxergar as coisas direito. Então, assim, a iluminação desse filme não tá boa e as cores podiam ser mais vibrantes. Essas são as minhas críticas. O resto é tudo maravilhoso, divertidíssimo. Eu tô louca pra assistir de novo. Eu acho que ele chegou agora, no começo do ano, nas mídias digitais para aluguel. Se chegou para aluguel digital, significa que chegou na locadora do Jack Sparrow, né? Se vocês sabem o que isso significa. KKK. Então, assim, tô doida pra rever. Não sei qual streaming que ele pode chegar. Eu chutaria Telecine, mas posso estar errada. Mas, assim, tô doida pra rever. Tô doida pra parte 2. Tô, assim, muito feliz. Eu fiquei muito feliz com esse filme. Eu sorri, assim, o tempo todo. Eu fiquei ouvindo a trilha sonora dele. Eu tô ouvindo até agora a trilha sonora dele. É maravilhoso, gente. Assistam Wicked. Deem uma oportunidade pros musicais. Um musical vai conquistar vocês, tenho certeza. Então foi isso, gente. O bruto desse episódio tá gigantesco. Eu espero conseguir editar a tempo. Eu espero que esse final com chuva não tenha ficado muito ruim de ouvir. Eu espero que minha voz... Ela não tá lá aquelas coisas, né? Mas eu espero que não seja tão ruim assim pra vocês. Tão sofrido. E por hoje é só. Sigam-me nas redes, principalmente no Instagram, @filme.semana, e no Blue Sky, Lalariland. Semana que vem estou de volta. Semana que vem provavelmente vai ter um episódio com o balanço do ano, com números, estatísticas e algumas coisinhas mais. Pode ser um pouco chato, mas eu acho que tem alguém que gosta. E eu gosto de fazer também para controle próprio meu, para memória mesmo, para eu consultar futuramente, comparar com os outros anos. Não que seja uma comparação, mas eu acho legal ter esse tipo de informação guardada. E é isso, gente. Feliz 2025 pra todos. Muito sucesso, muitos filmes bons. E por hoje é só. Até semana que vem. Fiquem bem. Tchau, tchau.